Olá, pessoal. Este é o Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje nós vamos conversar com o Celso Magliani, auditor fiscal aposentado, ex-vice-presidente do Sindifisco, ex-presidente do Sindifisco e hoje diretor do Sindifisco ainda, uma figura histórica na categoria, e hoje diretor administrativo e financeiro da FENAFISCO. Nosso tema é um dos mais relevantes para os servidores públicos, e eu peço que você preste muita atenção nesse programa, porque nós vamos falar sobre a reforma administrativa, e a partir de uma manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que pretende colocar este projeto, que por todas as razões ele é um risco para o funcionalismo brasileiro, ele quer colocar em votação após as eleições. Tudo bem, Celso? Então, saudações lá, que tudo bem. É com satisfação que eu converso contigo, né, e com o nosso público sobre um tema de grande importância para a sociedade brasileira, para aqueles brasileiros que dependem de um serviço público prestado com qualidade, né, e distribuído de forma republicana, igual para todos, especialmente para chegar, assim, na mão dos que mais dependem dele. Sim, muito bem, Celso. Muito obrigado por estar aqui conosco. E esta observação que tu fazes de que o projeto atinge o funcionalismo brasileiro, mas ele é relevante não apenas para o funcionalismo, mas para toda a sociedade brasileira. Por que, Celso, é importante para a população brasileira esse projeto não ser aprovado e qual o risco que ele traz ao povo brasileiro? Lac, por que a gente procura colocar as coisas bem claras neste sentido? A PEC 32, que é a PEC que pretenderia ser a reforma administrativa, mas de fato não é, ela nada reforma administrativamente e nada mais faz do que fazer um corte fiscal e glorificar o clientelismo no serviço público brasileiro. A nossa preocupação reiterada de avisar a sociedade que a sociedade vai perder e vai perder muito. Nós temos que ter clareza que num país como o Brasil hoje, onde a predominância da população não tem recursos, a predominância da população é, em maior ou menor grau, carente, e, obviamente, a prioridade é a alimentação e moradia, e os recursos para os demais serviços públicos a população não tem. Então, ela precisa de um serviço público prestado com qualidade, um serviço público gratuito e satisfatório, para que a população se sinta acolhida, pelo menos naquela parcela que é mínima que o Estado pode lhe atender, que é a prestação de um qualificado serviço de assistência à saúde, de um qualificado serviço de educação, segurança, fornecimento de infraestrutura, né, e todas aquelas demais condições que são indispensáveis para a vida em sociedade. Então, isto depende da prestação de um serviço público qualificado. E o que é o serviço público? O serviço público é entregue à sociedade por pessoas, né? Pessoas que estão dedicadas ao serviço público. E essas pessoas que estão dedicadas ao serviço público não podem estar sujeitas a todo tipo de manipulação, a todo tipo de comando político direcionado a interesses políticos ou a interesses específicos desse ou daquele grupo social. As pessoas que entregam o serviço público para a sociedade têm que fazê-lo de forma igual a toda a população, de forma republicana, tendo a clareza que todos os tomadores do serviço público são iguais perante a lei e, portanto, na condição de receber a entrega daquele serviço público do qual tanto dependem para ter uma vida minimamente com qualidade e para reduzir minimamente esses abismos sociais que existem no Brasil, Lac.
Então, esta é a importância de que se tenha muito claro que a reforma administrativa ela não está direcionada a levar um prejuízo focado para o servidor público. Ela vai levar um prejuízo para toda a sociedade brasileira, um prejuízo enorme. Ela vai submeter a sociedade brasileira ao clientelismo, à politicagem e aos interesses econômicos e do lucro. Então, é preciso se alertar com o contexto da reforma administrativa, porque ela vai sim implementar o serviço público pago no Brasil. O ministro Guedes nunca escondeu esse plano. Ele, por várias vezes, veio à televisão e disse: não, o governo vai distribuir vouchers e bônus para que a população mais pobre possa comprar os serviços públicos com esses vouchers. E a população menos pobre vai pagar do seu bolso, tirando da mesa, tirando da educação. E esse serviço, evidente que quem paga mais leva mais. Esse serviço vai ser prestado não mais de forma igual e republicana, mas de forma diferente para os diversos degraus de quem puder pagar um pouquinho mais. Quem tirar uma pedra de dentro de casa ou deixar de arrumar um sanitário em casa ou um prato a menos de comida e levar para pagar esse serviço público, vai receber mais e melhor. Então, é isso que a população tem que se alertar. Na realidade, a reforma administrativa é a pá de cal na dedicação do Estado brasileiro para a sua sociedade. Atrás disso vieram muitas outras reformas lá. Veio reforma previdenciária, veio reforma trabalhista, vieram várias outras reformas da base curricular, vieram uma série de outras reformas com a clareza de minimizar o Estado, de transformar o Estado num quase nada para a sociedade. E agora a reforma administrativa consolida isso. Ela é a pá de cal, ela ausenta a sociedade da vida do cidadão. Ela Celso, é a o- ausência do Estado para o cidadão. em que medida o clientelismo será a tônica se esse projeto passar? Poderia esclarecer para nós o que significa isso? Ora, a gente caminhando nos corredores do Congresso durante a tramitação da proposta, percebe claramente que há uma grande preocupação dos parlamentares envolvidos na defesa do texto em atender a demanda dos prefeitos que, sabidamente e repetidamente nos corredores da casa, não aguentam mais lutar para fazer uma campanha, vencer a eleição, depois trabalhar com quem eles não escolheram. Aqueles nojentos que são concursados, né? Então, esses prefeitos estão submetidos a trabalhar com servidores públicos, aqueles que fizeram um concurso republicano para entregar de forma republicana e igual para todos os membros da sociedade o serviço público. Como ficou claro que esses governantes, sejam prefeitos, governadores, em especial até o presidente da República, que vai ter milhares de cargos em comissão para distribuir, ficou claro o quê? Que eles preferem trabalhar com servidores temporários. Servidores temporários, aqueles que, na reforma, é admitido que sejam recrutados através de processo simplificado e terão sua contratação temporária por período de 4 anos, prorrogável no máximo até 10 anos. Ele pode ter prorrogações que vão levar no máximo até 10 anos. E a que nível chegou essa possibilidade de contratar servidores temporários? Até o nível de servidores de carreira de Estado, sim. No último relatório da PEC 32, da forma com que ele foi aprovado, assodadamente, na noite, trocando rapidamente naquela mesma noite, muitos parlamentares queriam votar contra a aprovação do relatório, trazendo para dentro da comissão especial da proposta, que ia julgar a proposta, uma bancada inteira, que foi a bancada do Novo, faltou um parlamentar só que não estava na casa. Tá? Aí conseguiram retroceder todos os avanços que tinham se feito no debate por 1 ano e meio, né?
e aprovar um relatório que ninguém conhecia o texto. Mas as pessoas que entraram lá pediram para recolocar coisas muito ruins que tinham sido retiradas, e, uma vez colocadas essas coisas, concordaram em votar. Tá? O que nós temos que ter claro? O que está aprovado lá é uma excrescência, não é uma proposta. Tá? Ela não é só contrária aos interesses da sociedade, do tomador do serviço público, ela é contrária aos interesses do Brasil. E ela glorifica o servidor temporário, aquele servidor recomendado, aquele servidor que transforma o político em patrão. Né? O político é patrão. Então, a quem é que aquele servidor deve cortesia e obediência? Ao político que lhe arrumou um emprego. Né? Bom, e se o político lhe ameaçar tirar o emprego, vai tirar, sabe por quê? Porque a PEC não prevê critérios de desligamento desses servidores. A PEC prevê um processo simplificado de recrutamento. Uma vez recrutado, não existe o processo de desligamento e exoneração. É só quem botou querer tirar. Enfim, realmente, eu acho que a fala do deputado Lira ela é muito política. Ele sabe que o texto que está lá é uma excrescência para a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira não terá como conviver com aquilo, e, com certeza, é alguma coisa para passar e depois bater no Senado, cuja nova composição eu ainda preciso ver qual vai ser a batida lá, porque a Sim, composição do Senado mudou muito para o próximo ano. mudou bastante e, obviamente, depende do resultado das eleições presidenciais para que se saiba como esse novo centrão, que agora está ampliado, vai se mover para lá ou para cá, né? Mas, Celso, as entidades nacionais, a FENAFISCO principalmente, têm se reunido com o Fórum das Carreiras de Estado e elaborado alguns documentos e tem feito movimentações junto aos servidores. Gostaria que tu contasse para nós, tu é o nosso representante gaúcho aqui, diretor da FENAFISCO, e tem viajado por todo o país. Como tem sido esse trabalho pelo país e essa situação toda, como é que a população e os colegas de outros estados estão vendo? Então, Lac, na realidade, ninguém acredita que essa proposta que está lá vá ser aprovada como está. O Fórum Nacional de Carreiras de Estado, o FONACAT, que a gente tem a satisfação de estar atuando junto à gestão do FONACAT, nós, na última Assembleia, decidimos nos declarar em Assembleia Permanente, né, atentos e contra a aprovação desse texto que tem lá do relatório da PEC 32, tal é o grau de danosidade dele para a sociedade brasileira. Então, o FONACAT hoje está em ação, todas as suas lideranças estão fazendo pronunciamentos relevantes com relação a este abuso. O FONACAT estudou, o FONACAT tem acúmulo na questão, o FONACAT editou diversos compêndios em relação ao que se possa pensar de uma reforma administrativa voltada à qualificação da gestão, voltada à oferta de maiores e melhores serviços de forma republicana a toda a sociedade, e, por que não dizer, até por um custo mais racional. Por que não? Essa é a ideia, é oferecer mais e melhor ao custo racional, né, para que a sociedade brasileira tenha aquilo que ela tanto demanda e precisa. Então, tanto o FONACAT quanto a Pública Central do Servidor, a nossa FENAFISCO, o nosso Sindifisco, nós estamos todos nessa luta, porque essa reforma nada reforma. Ela faz um estrago enorme. Quando tu pensa assim, vou reformar a cozinha lá em casa, vou trocar o piso, arrumar os azulejos da parede, botar uma pia nova, uma torneira, tu não diz assim, não, vou quebrar tudo e vou encher de lama. Não, não é isso que tu diz. Isso não é reforma. Reforma é o que eu falei antes. E os servidores públicos, através do FONACAT, têm estudos, têm a sim de contribuir com o governo e com a Casa Legislativa
numa proposta de verdadeira reforma administrativa para qualificar formas e serviços ofertados e, por que não, racionalizar até mesmo os custos desses serviços para a sociedade. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o Celso Magliani sobre a reforma administrativa. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, hoje ouvindo o Celso Magliani, que é diretor nacional da FENAFISCO e diretor também do Sindifisco aqui no Rio Grande do Sul. Celso, o deputado Arthur Lira já ameaçou por diversas vezes de colocar em votação e ele agora diz que vai colocar em votação após as eleições. Há condições desse projeto ir a plenário do jeito que está? Lac, eu vou te responder tecnicamente. No momento em que está o relatório do projeto com a conclusão da PEC especial, há plenas condições de ir a plenário. Com o texto péssimo que está, ele não pode de forma nenhuma ser aprovado. Agora vem as questões. Nós sabemos que tem muitos parlamentares que chegaram a estudar o teor do processo e, obviamente, vão propor aprimoramentos. Mas nós sabemos que tem uma linha de parlamentares que embala muito a sua votação por uma motivação ideológica incompreensível e que, por vezes, esses parlamentares acabam tomando forma de rolo compressor. Eles votam, aprovam o que tiver lá. Mas tinha isso dentro. Bom, agora passou. Tá? Então, o que eu quero dizer é assim, não pode, não há como aprovar o texto da reforma administrativa como está. Vai ser irreparável para o Brasil. Como eu disse a vocês, ele terceiriza tudo. Tá? E ele cria a possibilidade de criar a mão de obra temporária e de terceirizar tudo. Tá? Através desses acordos, então, com instituições privadas que ele pode celebrar, né? Ele pode terceirizar tudo. Os postos de saúde, hospitais, escolas poderão ser explorados comercialmente, né? Transformando a prestação de serviços essenciais em fonte de lucro. Nós somos contra o lucro? Não, claro que não. Mas tu não pode transformar um serviço essencial, tratar uma situação numa pessoa em condições de absoluta pobreza, mas que precisa uma cirurgia altamente complexa e altamente cara, tu não pode tratar isso com expectativa de lucro. Não é possibilidade do Estado fazer isso. Então, não é função do Estado fazer isso. Então, a leitura que eu faço do processo é que a palavra do presidente Lira, às vezes, ele não vai fazer, vai quando terminar a eleição, seja qual for o resultado, os compromissos vão ter que ser cumpridos. E, por diversas vezes,
o presidente Arthur Lira demonstrou que tem o compromisso com alguém de aprovar esse escracho que é esse texto que está lá. Tá? E sim, ele agora deu sinais que vai fazer isso. E, em fazendo isso, vai abrir uma fissura na entrega de serviços públicos do governo brasileiro à sua sociedade, irreparável. O nosso pedido e recomendação é: fiquem atentos, logo após a eleição, qualquer que seja o resultado, mobilizem-se contra a aprovação desse texto na forma em que ele está posto. Nós não somos contra, mas de uma forma minimamente civilizada, que não assuma contornos selvagens na alteração da condição da entrega de serviço público a quem dele depende para sobreviver. É preciso mobilização e estarmos atentos. O grupo da FENAFISCO pensa em ingressar no Supremo, ingressar por via judicial? Isso já está sendo planejado ou por enquanto, estamos apenas no embate no Congresso Nacional com os parlamentares? Lac, nós não podemos jamais admitir que isso fique em condições de ajuizamento. Não pode passar. Né? O ajuizamento, eu vou usar uma metáfora, e com todo respeito ao judiciário, que em muitas questões tem realmente buscado trazer as coisas para o eixo constitucional, mas buscar esse reparo é secar o leite derramado. Né? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, é aqui e agora. Esta seria uma outra etapa, como eu te disse, para tentar enxugar o leite derramado. Jamais ele vai voltar a ser o mesmo leite. Né? Então, eu entendo que é preciso essa mobilização para impedir a aprovação. Em todas as bases nos estados, com todos os parlamentares reeleitos e não reeleitos. É preciso cobrar dos parlamentares o compromisso com a sociedade e com um serviço público de qualidade que deve ser entregue a essa sociedade. Entregar esse serviço é nossa missão. E nós vamos cumprir a nossa missão, mas precisamos de um mínimo de condições humanas e razoáveis para fazer isso. Tá? E é isso que está em jogo agora. Sim, essa última versão do projeto, ela retornou a itens que já haviam sido superados no diálogo com os parlamentares? Sem dúvida, retornou a vários itens que já haviam sido superados, em especial a contratação de mão de obra temporária para atividades de alta complexibilidade e de carreira de Estado, né? Carreiras de Estado, né? Que, a partir desse último texto, acabaram se tornando possíveis ser realizadas por contratação de mão de obra temporária. Ora, veja, com uma possibilidadezinha de prorrogar aí até 10 anos essa contratação. Não pode, né? Você imagina que esse servidor estará lá 10 anos sendo submetido à pressão e submetido a entregar um serviço para o cidadão, mas do qual ele tem que prestar conta para o político que o colocou lá. Não é viável. Sim, nós que temos já vivência de serviço público e conhecemos como as coisas funcionam, os cargos em comissão, os cargos temporários, quase sempre são pessoas que vão aprender a atividade no decorrer do exercício dela. E talvez isso possa nem ocorrer, que a pessoa pode nem estar na função adequada para a sua formação. Este é um risco real dessa aprovação, né? O risco real é muito mais amplo do que isso, Lac. Eu acho que é muito mais amplo. No mundo real, e eu tenho maior respeito pelos nossos políticos, são grandes amigos nossos e, na sua maioria, muito preocupados com a qualidade de vida da nossa sociedade e com o que pode ser feito para melhorá-la. Mas o fato
é que uma parte relevante desses colegas que são trazidos pela contratação temporária é submetida a bandeiraço na campanha eleitoral, né, durante o maior número de horas possível. Tá? Então, eu não quero aprofundar essa questão do bandeiraço, mas essa palavra resume tudo. Tá? Se tu vai fazer bandeiraço para alguém que, de alguma forma, está viabilizando o teu espaço de trabalho, será que na hora de prestar o serviço público no balcão, será que na hora de dar consulta ou de dar audiência, isso não vai ter influência nenhuma? É uma boa pergunta. Uma ótima pergunta com a qual nós encerramos o nosso programa, já agradecendo a presença do Celso Magliani, agradecendo a você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais e convidando para que volte a semana que vem para mais uma discussão, mais um tema de relevância para o país, para o Estado e para o serviço público brasileiro. Um abraço, Celso, muito obrigado. Um abraço, Laca, obrigado pela oportunidade.